até com chapéu na cabeça parecendo chacrinha, com um pano de saco no corpo, as pessoas acreditam. Por quê? Que aparecem esses paspalhões, esses papagaios, e o povo acredita. Estão nadando dentro de piscina, dentro de igreja, colocando barraca dentro da igreja, o povo comer e beber. Uma verdadeira quermesse dentro do templo de Deus. Aleluia. Abre o olho, irmão. Coloque a prova. Seja como os crentes efésios. Os crentes efésios, eles exerciam o discernimento sobre tudo. 7:21 de Mateus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus, mas unicamente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí o verso 23, e naquele dia chegarão após mim: Senhor, eu expulsei demônio, Senhor, eu falei em línguas, Senhor, eu curei enfermo, aparta de mim, eu não vos conheço, eu nunca vos conheci. Você entende? Jesus falou que nunca conheceu. Jesus não conhece esse povo. Como que você às vezes fica tentando tapear? Naquele que queria tapear, a verdade é 880, é pau, é pedra, é tudo ou nada. Aleluia. Deus está falando aqui que não conhece esse povo, que não tem uma vida na palavra da verdade. Pregam que os homens são deuses e aceitam pregadores norte-americanos que vêm trazer heresia para cá, como o falso profeta do Benihim, que diz que os homens são deuses, que diz que filho de peixe é peixinho e filho de Deus é deusinho. Então lá, vai lá se apresentar. Essas cantoras de Satanás também, dessas músicas das pintadas do diabo, vão lá se apresentar tudo com ele, comer na mesma tigela de Satanás e beber a mesma água imunda da fonte do diabo. Vão lá, e ele está colocando a prova. E você está assustado por quê? Cadê seu glória a Deus? Acabou também? É a palavra da verdade, aqui é a palavra da verdade. Exerce discernimento, discerne tudo, irmão, pelo poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Senhor falou, verso 45 de Mateus: quem anda com o profeta receberá um galardão de profeta. Mas e quem anda com o falso profeta vai receber o quê? Quem anda com o falso profeta vai ir para o inferno igual o falso profeta vai. Aleluia! Quem anda com eles a ser amarrado de pé em mãos, como ele vai ser? Porque só vai ter galardão de profeta quem andar com o profeta. Aleluia! Aleluia! Coloque a prova. O próprio diabo se transforma em anjo de luz ainda. Aleluia. Então é natural que eles também vão fazer obras para querer nos ludibriar, para querer nos enganar. Esses falsos profetas até mesmo colocando o salão de beleza dentro da casa de Deus. Até mesmo tendo o dia da beleza na casa de Deus. Vendendo linhas de cosméticos no meio da casa de Deus, que as mulheres deles são verdadeiras Jezabéis. E tem até mesmo linha de batom, linha de adorno, igual a Satanás. A prostituta do Apocalipse 17, a Bíblia diz que ela é toda adornada de ouro. Aleluia! E a religião falsa é adornada de enfeite, de pintura. E como que você se deixa enganar? Que o enfeite da serva de Deus não é no exterior, mas é como as santas do Antigo Testamento, como as santas do Novo Testamento. Aleluia. E como você tem crido, como você tem escutado. Cuidado, quem anda com falso profeta vai ser amarrado de pés e mãos e vai ranger os dentes dia e noite, e a fumaça vai subir de dia e de noite, o fogo do enxofre do lago de fogo. Só vai ter galardão de profeta quem andar com profeta também. Só vai ter salvação quem está junto com Cristo, vivendo uma vida sóbria, santa, honesta. Aleluia, em santidade. Vamos provar os maus obreiros, irmãos. Aleluia. Paulo falou 3:2 de Filipenses: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Cães são pessoas imundas, imundícia. Os cães eram animais imundos, não eram domesticados naqueles dias.
comiam carne podre. E Paulo, quando fala para guardar dos cães, o apóstolo João, quando falou, Apocalipse 28, que os cães vão para o lago de fogo, pessoa imunda, com imundícia. O que adianta? Esses ativistas, irmãos, não são pastores, são ativistas. Põe na sua cabeça, não são pastores, são ativistas. É diferente pastor de ativista. Pastor, ele cuida. Pastor, ele ensina. Pastor, ele doma. Pastor, ele leva para pastos verdes, para águas tranquilas. Ativista não, ele defende uma causa só. Ele levanta a bandeira por uma causa. Igual esses ativistas aí do Brasil, falam tanto contra o casamento gay, falam tanto contra o sexo gay, mas eles aceitam o segundo casamento dentro da igreja deles também. Aceita divorciar e casar de novo na igreja deles também. Levam até cama para cima do púlpito e ficam fazendo culto de casais com cama de casal em cima do púlpito de Deus. Que diferença tem? Fala contra o sexo dos gays, mas o sexo pecaminoso também, o adultério, porque quem divorcia e casa de novo está no adultério. Aleluia! 16, 18 de Lucas, que ele divorciar e casar com outra adultera. E quem casa com a separada pelo marido adultera também. E aí? Eu sou contra o casamento gay, eu defendo a família, mas o adultério lá. E aí? Aleluia! Glória a Deus! Está vendo aí? Guardai dos nossos obreiros, irmãos. Prova esse povo, irmão, prova. A Bíblia está em tuas mãos. A palavra está em tuas mãos. Não acreditais em todo o Espírito, mas provai dos Espíritos. Salve Deus! Vamos provar os meus obreiros, irmãos. Vamos provar dentro da palavra. Levante as mãos. Para não sermos enganados, a igreja de Éfeso provava e achava mentiroso. Hoje os crentes não provam mais. Hoje os crentes não exercem discernimento mais. Eles aceitam tudo. Tudo. Havia um pastor de tal lugar com a calça apertadinha, agarrado no corpo, com tudo de fora. Desculpe a expressão. E os crentes falam meia dúzia de língua mentirosa lá, fica rodando igual um peão, igual um peru. Esbugalha os olhos como uma fubeca, como uma bolinha de gude. Olha o Espírito Santo, olha o Espírito do diabo, irmão. Do diabo. Aleluia. É o engano, é o Espírito do engano. Porque a cantora lançou uma música aí que é sucesso em todas as paradas. Aí as crentes dando a comprar CD e ela está lá. Está com o sapato alto, está com a calça comprida, está com a repartição do seio de fora, está com os braços, as costas todas de fora, ou então está com a saia agarrada no corpo, com a sobrancelha feita igual uma linha, com a ponta do cabelo aparado, mas nem a ponta mais, é repicado mesmo, é Joãozinho igual de homem. E os três estão batendo palma. Olha Jesus, cuidado, irmãos. Estão todos sem discernimento nos últimos dias, irmãos. Estão todos sem discernimento, estão caindo. Jesus falou, Mateus 15, 14: se um cego guiar o outro cego, os dois cairão no abismo. Você não está sendo guiado por outro cego. Esse CD você não quebrou ainda. Aleluia. Dessa promíscua, dessa adúltera, dessa profana. Porque não permite esse cedo no chão e pisa em cima. Aleluia. Arranca o altar de Baal da sua casa. Isso aí está trazendo uma maldição para a sua vida, está trazendo maldição para a sua casa, porque até Deus ele tampa os ouvidos para não ouvir. Aleluia. Capítulo 5, 23 de Amós: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos e a melodia dos teus instrumentos, porque eu não ouvirei. Aleluia. Se Deus mesmo não ouve, você vai ouvir? Se cantor que é casado 3 vezes, se cantor que cobra 30 mil, 40 mil para cantar,
Esse cantor que é sabatista, que guarda o sábado, da doutrina herética da seita dos adventistas. E o povo não tem visto que está tudo enganado pelo diabo. Você não tem colocado ninguém à prova porque você está pecando também. Não tem colocado ninguém à prova porque está consentindo também. Está consentindo com o pecado também. Porque tem medo de colocar à prova. Porque tem medo de ir contra. O mundo pode ir contra você, mas o importante é que o céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ao seu lado. Se o mundo vos odeia, saiba que o mundo não amará o que é seu, porque o mundo me odiou primeiro, diz o Senhor. Capítulo 15, 19 de João. Se o mundo odeia você, é a prova que você está no barco certo, é a prova que você está na nau certa, na nau do navio que leva a Sião. Vou colocar a prova. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! E Deus foi contra, porque aquelas crenças pagãs, aqueles apóstolos estavam levando imoralidades para dentro da igreja. Aqueles falsos apóstolos em Éfeso estavam levando crenças pagãs do misticismo para dentro da igreja de Éfeso, e Deus foi contra o misticismo, a imoralidade que eles estavam levando. Eles estavam levando para a igreja a doutrina dos nicolaítas. Capítulo 2, o verso 6: tem porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Isso aqui quer dizer que Deus odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Deus odiava as obras dos nicolaítas, Deus não odiava os nicolaítas, eram as obras. Glória a Deus. E quem eram os nicolaítas? Era um grupo de homens que se diziam cristãos e diziam apóstolos naqueles dias. E o que faziam os nicolaítas? Certa tradição diz que eles eram amigos adeptos de Nicolau. Lá em Atos capítulo 6, que ele havia sido separado como um dos 7 diáconos da igreja cristã primitiva, a primeira leva de diáconos. Nicolau estava no meio. Aleluia. Mas depois esse Nicolau se desviou da verdade e passou a fazer facções, espírito faccioso dentro da casa de Deus. E esses falsos apóstolos, eu andei com Jesus, eu vi a multiplicação dos pães, eu vi Lázaro ressuscitado em 4 dias. Irmão, quando o diabo quer se apresentar numa igreja, ele não vai se apresentar falando coisa, ele vai apresentar falando as coisas mais bonitas que você possa imaginar. O diabo não vai se apresentar como na era medieval, vermelho, com garfo, num caldeirão. Ele vai se apresentar bonito, vai se apresentar como um anjo. E assim os obreiros se apresentavam lá. Eu vi Jesus também, eu toquei nele ressuscitado, eu vi na hora que ele subiu para o céu. É assim que acontece. Não é assim que eles andam falando para você: eu tive revelação, eu tive profecia, Deus me falou tal coisa. É tudo mentira, é tudo balela, é zum zum zum, é tudo lereia. Não é Deus que está nisso. E os nicolaítas estavam nesse meio também desses falsos apóstolos. Os nicolaítas, o que eles falavam afinal? Que a graça de Deus era muito forte. Era a doutrina dos nicolaítas. Você pode pecar o quanto quiser, porque a graça de Deus é muito forte. Quanto mais você pecar, a graça perdoa você. Que Deus não quer saber das suas obras. Os nicolaítas pregavam isso, porque não é obra que vai salvar, porque Jesus morreu, já está tudo pago, e agora você pode fazer o que você quer, que a graça vai perdoar, porque a graça vai isentar você do pecado. Assim era a doutrina dos nicolaítas, que Deus falou: eu odeio. Deus odeia. Aleluia. E agora, quem é que anda falando isso? Os nicolaítas atuais. Irmãos, igrejas hoje, Deus falou aqui: se nós abandonarmos o primeiro amor, nós vamos perder o castiçal.
O que é o castiçal? É a posição de igreja. Guarde isso. Apocalipse 1:20. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Quando a Bíblia fala que vai remover o nosso castiçal, significa que Deus vai tirar a nossa posição de igreja. E a obra dos nicolaítas, você acha que tem muita igreja aí que não já perdeu a posição de igreja? São verdadeiras Babilônias. São clubes de amigos. Clube, coloque na sua cabeça, clube é uma sociedade religiosa. São clubes de amigos, irmandade religiosa. Não são castiçais de Deus. Não é o castiçal de ouro alimentado no óleo pelo Espírito Santo. Já perderam. São verdadeiras sociedades religiosas. Olha o que tem lá. Lá tem quadra de esportes em cima da igreja. Tem lá. Tem piscina. A piscina dos mundanos tomar banho. A piscina do pecado. Aquela piscina mundana. Que muitos têm em casa, a piscina maligna. Esconda a sua nudez. E tem igreja que é mesmo piscina dentro do templo de Deus. E ficam de biquíni e de maiô. As mulheres de pastor com os seios à mostra, com os glúteos à mostra, de biquíni, até mesmo de fio dental. E os obreiros lá com os peitos de fora, com sunga. E como Deus está num lugar desse, já perdeu a posição de igreja. É um clube de amigos. É uma sociedade diante de Deus. Não é a igreja do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é. Está pior do que a igreja católica. Pior do que a igreja de Roma. Que até mesmo um padre esses dias, ele foi disciplinado porque ele pregou com uma roda nos pés. Ele andou no meio da missa com uma roda nos pés. Eu esqueci aquele. É um dispositivo que você anda assim, você vai andando numa roda. Então, que seguranças usam. E o Vaticano e a diocese mandou tirar o padre, disciplinou para refletir, porque estava com a roda nos pés. E as igrejas que dizem de crente, que não são igrejas, são sociedades, pregam com uma prancha em cima do púlpito. E aí? A igreja de Deus? Deus já tirou o castiçal. Não são igrejas de Deus, são babilônias. São prostitutas. Que Deus não está lá. Que a verdade não está lá. E eles pregam a mesma doutrina de Nicolau. Não, Deus não quer saber da sua obra. Isso é legalismo. É assim ou não é? Assim ou não é? Deus não quer saber. Deus quer seu coração. É legalismo. A graça de Deus. Você acha que a graça de Deus vai me condenar porque eu coloquei uma bermuda? É desse jeito. Você acha que a graça de Deus vai me condenar porque eu aparei a ponta do cabelo? Você acha que a graça de Deus vai me condenar porque eu arranquei pelo da sobrancelha? Tanto para homem como para mulher? Você acha que Deus vai me condenar porque eu casei de novo? Não importa é ser feliz. Importa eu gozar a vida. Eu estou tão feliz com meu marido. O marido diz, estou tão feliz com a minha mulher. Deus vai me condenar porque eu colocou a televisão na minha casa? Não, a graça de Deus é muito forte. Deus vai me condenar. Que isso, Deus é bom. A mesma doutrina dos nicolaítas. Eu sei, no fundo do meu coração, que as obras não vão salvar. Isso é bíblico. Não podemos negar. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas, escute aí, mas o salvo, ele anda em boas obras. O salvo, ele tem obras de separação do pecado. O salvo, ele tem obras, ele está apartado deste mundo, ele está apartado da injustiça, ele está apartado das obras mundanas, ele está apartado do pecado, ele está apartado da vaidade e do povo do pecado. Como oferecido! As mulheres, 1 Timóteo 2,10, porque assim fazem profissão
As mulheres, de servir a Deus, fazem profissão de fé, de servir a Deus com boas obras. Com boas obras. Efésios 2:10, porque nós somos criaturas de Deus, criadas para as boas obras. E aí? Essa doutrina que diz, mas você pode andar do jeito que você quer, você pode fazer o que você quiser. Nicolaítas, irmãos. São igrejas dos nicolaítas. São o nicolaísmo nos últimos dias, que não quer mais diferença, que não quer mais separação. Aleluia. Que não quer administrar cantando no conjunto, cantando no conjunto como Missaia, que às vezes entra nos primeiros bancos da igreja e coloca a Bíblia como tabu, se não vê até mesmo a lingerie, outras em cima do púlpito, pregando com roupa agarrada no corpo, estimulando os irmãos ao sexo, à lascívia. Aleluia. Outros homens com o terno apertadinho, com a camisa social agarradinha no corpo, dizendo que é maniado, estimulando as mulheres a pecarem sexualmente. E Deus está nisso. E o Rei da Glória está nisso. Mas isso aí é uso e costume. Isso aí não, a obra não vai salvar. A obra não vai salvar. Mas aquele que é salvo, ele tem boa obra. Aleluia. E se eu não tiver boa obra, é que eu não fui salvo por Jesus. Se eu não tiver boas obras, eu não nasci de novo. Eu não aprendi o Evangelho. Eu não tenho compromisso com Deus. Nicolaítas, dentro da casa de Deus. Roqueiro, nicolaítas. Funkeiro, nicolaítas. Pregando no púlpito de havaiana, camisa sem manga e bermudão, nicolaítas. Dia da beleza dentro da igreja, nicolaítas. Barraca para vender, fazendo a casa de Deus uma quermesse, no lugar de comes e bebes, nicolaítas. Teatro dentro da igreja, nicolaísmo. Coreografia dentro da igreja, nicolaísmo. O louvor tomando conta e não tendo lugar para oração, nicolaísmo. Facebook dos infernos, nicolaísmo também. Tem que provar, irmãos. Glória a Deus. Não cai qualquer coisa, pelo amor de Deus. Prove esses espíritos dentro da palavra. São verdadeiros nicolaítas. E Deus manda sair. Já perderam a condição de igreja. E Deus manda sair. Mateus 24:15. Quando você vê a abominação no lugar santo, que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Quem vê, fuja. Aleluia. Fuja desses falsos profetas. Aleluia. Falsificadores da palavra de Deus. Vamos colocar à prova. Deus permite essas profanações nos últimos dias. Por quê? Porque Deus permitiu. Então Deus é poderoso, Ele pode acabar com tudo num minuto. Por que Deus permite isso então? Ele permite para a gente aprender a lidar com os problemas, para a gente também não cair. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela perseverança e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Deus permite isso, para você saber e ter esperança e saber que Jesus está voltando. Aleluia, aleluia. Deus permite para você perseverar e saber que Jesus está às portas. Mas por que Deus permite esses problemas? Para que nós não os repitamos. Para você não repetir esses problemas, para eu não cair nesses problemas, para a igreja não cair nesses problemas. Por isso que Deus permite, para nós olharmos e não cairmos. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E Deus permite para nós trabalharmos com afinco,
para nós sermos fiéis e lutarmos contra o mal nos últimos dias. Hebreus 12:4. Ainda não derramaste o seu sangue combatendo contra o pecado. Ninguém derramou sangue ainda aqui combatendo contra o pecado. Ninguém derramou uma gota de sangue combatendo contra o pecado. É natural que nos últimos dias a maioria tudo para o lado do partido do diabo mesmo. É natural. A Bíblia diz que muitos não sofreriam a sã doutrina. Quando Paulo diz sã doutrina nas epístolas pastorais de 1 e 2 Timóteos, Paulo, quando fala sã doutrina, ele está se referindo à palavra, está se referindo à conduta do cristão, está se referindo ao comportamento do cristão, está se referindo à fé do cristão. Então guarda essa palavra. Perderam o castiçal, já viraram sociedades, clube de amigos. A diferença da igreja católica é que a igreja católica adora a Virgem de Aparecida, a Virgem do Guadalupe, adora São Pedro, e elas não adoram nada, mas adora a mesma coisa. Coloca a voto na porta, andam com sal grosso no saquinho, igual a igreja católica, só mudou o nome. Amém? Amém? Amém. Vocês estão assim olhando para mim? É a verdade mesmo, é a verdade, não pode esconder, não pode enganar, tem que pregar mais duro, que ainda está muito maneiro isso aqui, tem que ser pior.